Era uma vez, no vibrante e complexo mundo da cidade corporal, um órgão muito especial chamado timo. O timo era como uma escola de elite para jovens guerreiros, os linfócitos T, os soldados de defesa mais sofisticados e precisos da cidade. Sua missão era crucial: treinar esses linfócitos para proteger a cidade de invasores estrangeiros, como vírus e bactérias, mas acima de tudo, ensiná-los a distinguir os amigos dos inimigos, ou seja, as células do próprio corpo. Dentro do timo, a vida era agitada. Jovens linfócitos T chegavam imaturos, ansiosos para lutar. A primeira lição era a mais importante: a tolerância central. Imagine que cada célula do corpo carrega uma bandeira especial, um pedacinho de si mesma que é apresentado aos linfócitos T em treinamento. O timo, com seus instrutores especializados, as células epiteliais tímicas, mostrava essas bandeiras aos aprendizes. Ele realizava a seleção positiva na qual, se um linfócito T reconhecesse a bandeira, o antígeno próprio, com um olá, tudo bem? Ele era aprovado e seguia para a próxima fase. Isso garantia que os linfócitos T soubessem com quem deveriam interagir no futuro. Também promovia a seleção negativa, em que, se um linfócito T se empolgasse demais com a bandeira e mostrasse sinais de querer atacar, uma reação autoimune, ele era sumariamente eliminado. Era uma lição dura, mas necessária, para evitar que os soldados atacassem a própria cidade. Esse processo acontecia com a ajuda de células dendríticas e macrófagos, residentes no timo, que apresentavam antígenos próprios de forma ainda mais completa. Somente os linfócitos T, que passavam por essas provas rigorosas, demonstrando bravura e, acima de tudo, tolerância, se formavam e ganhavam o direito de patrulhar a cidade corporal. Com o tempo, o timo começou a se inflar de orgulho. Afinal, ele era o responsável por treinar a elite da defesa. Uma ideia perigosa começou a germinar em sua mente. Eu sou o coração da cidade corporal. Sem meus linfócitos T, a cidade estaria perdida. Portanto, eu devo comandar. O timo, com sua crescente sede de poder, começou a interferir em outras áreas da cidade, ditando regras e controlando decisões. Ele se tornou um imperialista hegemônico, com uma capacidade brilhante de disfarçar seus ares ditatoriais. Ele começou a financiar ditaduras e conflitos em diferentes regiões da cidade corporal e usava sua influência sobre os linfócitos T, que eram vistos como heróis, para impor suas vontades, sempre disfarçando suas ações sob o manto da segurança e do bem-estar da cidade corporal. Ninguém ousava questioná-lo, pois quem questionaria o mestre dos heróis? A medula óssea era um lugar vital para a cidade corporal, um verdadeiro berçário e centro de produção de células sanguíneas. Ela era dividida em compartimentos bem definidos, tais como o nicho hematopoético, onde as células-tronco hematopoéticas, as matrizes de todas as células do sangue, residiam e se diferenciavam. O nicho endosteal, próximo ao osso, rico em células que regulavam a produção de células sanguíneas, e o nicho vascular, próximo aos vasos sanguíneos, facilitando a liberação das células sanguíneas maduras na corrente sanguínea. Dentro da medula óssea, as células da linhagem mieloide, como os neutrófilos, macrófagos e células dendríticas, eram os trabalhadores incansáveis da primeira linha de defesa. Elas patrulhavam constantemente, engolindo invasores e alertando o sistema imunológico adaptativo, liderado pelos linfócitos T, sobre qualquer ameaça. As células da mieloide, por serem a primeira linha de defesa, também desenvolviam um tipo de memória própria, chamada treinamento inato. Imagine que, ao enfrentar um invasor, essas células aprendiam a reagir de forma mais rápida e eficiente em futuros encontros com o mesmo inimigo.
mesmo que não fossem tão específicas quanto os linfócitos T. Isso acontecia através de alterações epigenéticas e metabólicas, que as tornavam mais responsivas a estímulos. O timo, com sua visão centralizadora e sua crença na superioridade do sistema imunológico adaptativo, via o treinamento inato como uma ameaça. Como assim? Essas células inferiores podem aprender e se adaptar. Isso põe em risco a minha autoridade e a importância dos meus linfócitos T, pensava ele. O estopim da guerra foi uma disputa sobre recursos na medula óssea. O timo, alegando que precisava de mais espaço para aprimorar o treinamento dos linfócitos T, exigiu que as células da mieloide fossem realocadas para outros lugares da cidade corporal. A reação das células da mieloide foi imediata. Elas se recusaram a ceder, argumentando que eram essenciais para a defesa da cidade e que o treinamento inato era uma ferramenta valiosa. A medula óssea se tornou um campo de batalha, com linfócitos T, sob as ordens do timo, confrontando as células da mieloide. O timo, cego pela arrogância, não se importou com as consequências. Ele usou toda a sua influência para manipular a opinião pública, pintando as células da mieloide como rebeldes e ameaças à ordem. No fim, ele decretou a expulsão das células da mieloide da medula óssea, transformando o lugar em um resort exclusivo para a elite dos linfócitos T. A cidade corporal estava em crise. A ditadura do timo havia exposto suas garras, dividindo a população e enfraquecendo as defesas. Restava saber se a cidade conseguiria se libertar do jugo desse líder autoritário e restaurar a harmonia entre seus habitantes. A história estava longe de terminar.